Fala, meu povo! Vamos dar sequência aqui na nossa aula, no nosso estudo de Direito Administrativo, falando de controle da administração pública. Pessoal, na aula passada a gente discutiu os aspectos gerais do controle da administração. Na aula de hoje a gente vai falar do controle administrativo, que é o controle da administração pública feito pela própria administração pública. Antes da gente dar sequência, deixa eu só explicar aqui para vocês porque eu não estou aparecendo na aula de hoje. Minha câmera está com probleminha, por alguma razão a imagem dela não está aparecendo, não sei o que foi que aconteceu, então a gente vai ter que se virar assim mesmo. De repente fica até bom porque só o slide, talvez você, sei lá, se distraia menos, né? Eu aparecer, não sei no que é que isso ajuda exatamente. Mas enfim, dando sequência. Então a gente vai falar do controle administrativo, que é o controle da própria administração sobre suas atividades. Tá bom? Então é assim que ele vai funcionar. A própria administração pública controlando a atividade administrativa. Esse controle, a gente já sabe, ele pode ser de legalidade ou pode ser de mérito. E quando ele é de mérito, a administração vai estar verificando aí a conveniência e a oportunidade de manter um ato administrativo. Então, no controle de mérito, a gente tem um ato administrativo que foi praticado dentro da lei, mas ele se tornou inconveniente, ele se tornou inoportuno, ele se tornou desnecessário. Enfim, ele não satisfaz mais os interesses da administração pública e, por conta disso, esse ato vai ser devidamente revogado, certo? Então a gente fala da revogação desse ato. O ato era válido, mas vai ser revogado. E no controle de legalidade, a gente tem um ato que pode até ser oportuno, pode até ser interessante, pode ser conveniente, mas ele é ilegal, ele foi praticado em desrespeito à lei e, por conta disso, ele precisa ser anulado. Então esse ato nem sequer deveria ter nascido, ou nem sequer deveria ter nascido dessa forma, de forma ilegal, tá bom? Esse controle administrativo, pessoal, ele pode ser feito dentro do Poder Executivo, o Poder Executivo sobre o Poder Executivo, e ele pode ser feito dentro do Legislativo e dentro do Judiciário, no exercício das suas funções atípicas, tá certo? Então, o Poder Judiciário, no exercício da função atípica de administrar, pode controlar os seus próprios atos administrativamente. E o Poder Legislativo, dentro da sua função atípica de legislar, também pode fazer o controle desses atos administrativamente. Então é muito importante a gente guardar isso, porque quando a gente pensa, não, é o controle da administração sobre os seus próprios atos, sobre as suas atividades, a gente costuma pensar o seguinte, então é só na estrutura do Executivo. Não, isso pode acontecer em órgãos do Judiciário e em órgãos do Legislativo no exercício da função atípica. Esse controle administrativo ele pode ser realizado de ofício, quando a administração pública percebe que o ato é ilegal ou que o ato é legal, mas enfim, se tornou inconveniente, inoportuno, e ela própria, sem a provocação de ninguém, faz esse controle. Então ele pode ser de ofício quando a iniciativa parte da própria administração pública, sendo que, caso esse controle venha a afetar o interesse de algum administrado, nesse caso é necessário respeitar o devido processo legal. Então é necessário que esse interessado seja informado da realização desse controle, enfim, da eventual anulação desse ato, da revogação desse ato, e que lhe seja oportunizado o devido processo legal, sobretudo com base na ampla defesa e no contraditório. Esse controle de ofício ele pode ser hierárquico ou não hierárquico. O que é o controle hierárquico? É quando ele se dá dentro da estrutura da administração direta, de um subordinado para um superior, então o superior controlando o ato do subordinado, ou dentro da estrutura da administração indireta. Então, em uma determinada autarquia, imagine que o superior hierárquico está fazendo o controle da atividade de um subordinado. Então, esse controle ele é hierárquico quando ele acontece dessa forma. Mas ele pode ser também não hierárquico. Quando é que esse controle vai ser não hierárquico? Quando ele é realizado entre órgãos que pertencem a uma mesma pessoa jurídica, mas não estão nesse escalonamento de hierarquia. Então pensa o seguinte, pensa numa autarquia e você tem dois órgãos lá dentro que estão na mesma hierarquia e um controla o ato do outro.
Então imagina, por exemplo, uma universidade pública e tem duas pró-reitorias e as duas pró-reitorias estão exatamente na mesma hierarquia, mas uma está fazendo o controle da atividade da outra. Por quê? Porque, enfim, as normas permitem, é possível que isso aconteça. Nesse caso, o controle é não hierárquico, embora esteja dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica, tá bom? E o controle pode ser não hierárquico quando ele acontece entre a administração direta e a administração indireta. É quando a gente fala em tutela administrativa ou controle finalístico. Pessoal, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que eu sei que vocês estão com aquela sensação de, poxa, mas eu já sei disso, né? Aquela sensação de déjà vu. Qual é a ideia aqui? A ideia é justamente que controle da administração acaba sendo uma revisão geral, porque acaba necessariamente falando de diversos assuntos que vocês já viram. Então, controle administrativo tem tudo a ver, por exemplo, com ato administrativo, que vocês já estudaram. Tem muito a ver também com o processo administrativo, que vocês já estudaram. Então, querendo ou não, acaba sendo uma revisão geral, porque esses conteúdos, por exemplo, ato administrativo e processo administrativo, eles antecipam alguma coisa de controle da administração e também porque não tem como falar de controle sem voltar a essas noções anteriores, tá certo? Então, retomando aqui, recapitulando aqui, uma das formas de controle não hierárquico é a tutela administrativa ou controle finalístico, ou ainda supervisão ministerial, né, que é o controle da administração direta sobre a administração indireta. Esse controle, pessoal, o controle administrativo, o controle da administração pública sobre os seus próprios atos, ele também pode ser realizado a requerimento do interessado. Nesse caso, quando ele é realizado a requerimento do interessado, esse controle também pode ser hierárquico ou não. Por quê? Porque o interessado faz a provocação e essa provocação pode ser feita para um órgão imediatamente, ou uma autoridade superior, né, imediatamente superior, ou para um órgão ou autoridade que está na mesma hierarquia, mas que pode realizar esse controle, porque a lei assim o prevê. Porque as normas jurídicas em geral assim permitem. Eu já dei um exemplo para vocês em aulas passadas de uma autarquia, né, na qual eu fui servidor temporário e que tinha a previsão de que as decisões tomadas pelo diretor-presidente dessa autarquia, dessas decisões poderia caber recurso diretamente para o prefeito do município. Então, isso é uma forma de controle de tutela administrativa, de controle finalístico. Bom, fundamento do controle administrativo, direito de petição, artigo 5º, inciso 34, que vai dizer, não é? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, está aí o fundamento do controle administrativo a requerimento do interessado. E ainda tem a linha B, que de certa forma se relaciona a isso, que diz: a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. É muito comum, não é, se chamar o direito de petição, essas provocações do interessado que acabam implicando um controle da atividade administrativa, é muito comum se chamar isso de reclamação administrativa. Zanella, Maria Silvia Zanella de Pietro, vai dizer que reclamação administrativa é o ato pelo qual o administrado, seja particular ou servidor público, deduz uma pretensão perante a administração pública visando obter o reconhecimento de um direito ou a correção de um ato que lhe cause lesão ou ameaça de lesão. É interessante nesse momento a gente relembrar o que a gente falou em processo administrativo, né? Tanto a Lei 8.112 quanto a Lei 9784, que são leis que regem o processo administrativo, 8.112 porque é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, vai falar do processo administrativo disciplinar, mas a 9784, 9.784 de 1999, que é a lei geral do processo administrativo e que, portanto, vai nos interessar mais nesse momento, porque nós não estamos falando de servidores, estamos falando de administrados em geral. Não é? Um outro fundamento interessante que está nessa lei é o direito de revisão, não é? O artigo 65 vai prever, a gente já falou disso, tá bom? O artigo 65 vai dizer que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, sempre que o ato seja sancionador, né, sempre que ele implique uma sanção
para o administrado e, enfim, haja o surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes, é possível realizar o pedido de revisão. Então, isso acaba estando relacionado a essa ideia de requerimento do interessado. E, basicamente, é isso que a gente tem para falar dessa primeira parte de controle administrativo a requerimento do interessado. Dando sequência, pessoal, coloquei para vocês aqui um esquemazinho sobre o controle administrativo, o controle da administração pública sobre os seus próprios atos. Esse controle pode ser hierárquico, e aí a gente fala de autotutela, e é um controle interno, porque vai se dar dentro da estrutura da pessoa jurídica, e esse controle vai ser o controle, o direito, né, a prerrogativa de revogar, né, o controle de mérito, ou de anular, quando a gente estiver falando do controle de legalidade. Esse controle pode ser também finalístico, e aí a gente vai falar da tutela administrativa, né, que é um controle externo, e vai depender sempre de previsão legal específica. A lei vai ter que estabelecer como ele pode acontecer. Eu disse no começo da nossa aula que esse controle pode ser realizado, o controle administrativo, né, pode ser realizado dentro do Poder Judiciário, dentro dos órgãos do Poder Judiciário, dentro da estrutura do Poder Judiciário, e ele pode ser realizado também dentro do Poder Legislativo, dentro da estrutura do Poder Legislativo. Com relação ao Poder Judiciário, é muito importante a gente lembrar daquele órgão importantíssimo, né, que já falamos dele no passado, sobretudo nas aulas de Direito Constitucional, que é o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, né, artigo 103b da Constituição Federal, dentre cujas funções e razões justificadoras da sua existência está o controle administrativo dos órgãos do Poder Judiciário. A Emenda 45, a gente sabe, não criou apenas o Conselho Nacional de Justiça, criou também o Conselho Nacional do Ministério Público, não é? Artigo 130-A, que vai fazer o controle administrativo dos órgãos do Ministério Público. Então, são dois órgãos de controle que são muito importantes e que permitem que a gente compreenda essa ideia de controle administrativo interno no âmbito de outros poderes, ou fora da estrutura escalonada do Poder Executivo. Bom? Então, é isso que a gente tem para falar desse danado. Vale relembrar, pessoal, que quando a gente fala de controle administrativo, quando você estiver estudando isso no livro, provavelmente vai ter uma seção, um capítulo, alguma coisa assim, sobre recurso administrativo. Isso a gente já estudou em processo administrativo, não é? Mas os autores, os bons autores, sempre acabam puxando alguma coisa de processo administrativo para cá, e aí falam de recursos administrativos próprios, recursos administrativos impróprios. Não custa nada a gente aproveitar, então, e relembrar isso brevemente, não é? O recurso administrativo, ele é próprio quando ele acontece dentro da estrutura da pessoa jurídica, não é? E o recurso administrativo, ele vai ser impróprio quando ele acontece entre órgãos diferentes Um exemplo muito bom de recurso administrativo próprio é quando você tem um recurso de um ato de um delegado da Receita Federal para o superintendente da Receita Federal. Então, está tudo ali dentro da mesma estrutura orgânica e você está fazendo esse recurso de forma própria. Um exemplo de recurso impróprio, ainda aproveitando a Receita Federal, é quando de um ato de uma decisão, de um ato da Delegacia da Receita Federal, você recorre para o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aí você vai ter um recurso impróprio porque sai daquela estrutura e vai para outra estrutura, esse recurso, tá certo? Os autores geralmente vão falar também dos princípios, né, que orientam o recurso administrativo, vão falar na verdade material. Então, dentro da administração pública, a gente não se preocupa tanto com essa coisa de verdade formal, né? O que não está nos autos não está no mundo, não. O foco aqui é descobrir a verdade material, que seja o mais próximo possível, o mais fidedigna possível em relação ao que aconteceu na realidade, na vida real. Falam também da oficialidade, né? A possibilidade de atuação de ofício, o princípio do informalismo em favor do interessado, diretamente relacionado a ele o princípio da instrumentalidade das formas, eles são próximos, não é? E, claro, o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório. Então, é muito comum os autores falarem isso. É muito comum também lembrarem das súmulas, né? A súmula 346
do Supremo Tribunal Federal. Não é uma súmula vinculante, é uma súmula normal, mas é importante. Súmula 346, que vai dizer que a administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. E, claro, a sempre lembrada súmula 473, praticamente onipresente aí em todos os manuais de direito administrativo, que vai dizer que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, súmula 473, também importantíssima para o assunto que estamos estudando. Ainda nessa perspectiva das súmulas, sempre é válido lembrar também a súmula vinculante 21, não é, que estabelece que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, quando a gente fala de recurso administrativo, é muito importante a gente lembrar da súmula vinculante 21. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando e, como sempre, vamos arrochar o nó aí estudando direito administrativo, bom danado. É um ramo do direito muito interessante, diz respeito à nossa vida em sociedade, né, nossa prática da cidadania. E, enfim, espero sinceramente que estejam gostando. Beijo gigante no coração de vocês e vamos que vamos.